processo doloroso. Ele passou por uma época que, ali na cidade de Jericó, era um lugar onde essa cidade ela foi plantada no meio do deserto. E uma vez por ano existia muitas tempestades de areia ali naquele lugar. E de cada 1.000 crianças que nascia ali naquele lugar, sempre mais ou menos 10% das crianças, eles perdiam a visão por causa da areia, né, que batia sempre sobre os seus olhos. E as crianças findavam perdendo a sua visão. Amém? Amém. Trazendo para o nosso país, é o tal da remela, né? Está no olho da criança, mocítico, conjuntivite, né? Que chama, né? Uma doença que teve um tempo, o nosso Nordeste mesmo dava direto, né, nas crianças. Hoje parece que desapareceu essa doença, né, na nossa região. Mas nessa região aqui, onde Bartimeu morava, existia, né, crianças que eles perdiam a visão, e Bartimeu perdeu a sua visão. Desde então, os pais, sem ter condições, naquela época não existia uma medicina avançada, não como existe hoje. Há uns meses atrás, minha esposa passou por uma cirurgia, uma mancha que ela tinha no olho, o laser, né, passou no olho dela e tirou essa manchinha, graças a Deus, né? E hoje existe aí essa tecnologia, né? Naquele tempo não tinha. Então Bartimeu, ele ficava na beira de um caminho, todos os dias ele ia pedir esmola para se manter e cuidar dos seus pais. O pai e a mãe eram doentes, e eles não tinham condições também de trabalhar. E na saída de Jericó, existia ali uma fila de pessoas, porque ali era uma lei naquela época, que aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar eram sustentadas pelas pessoas que entravam ali naquela cidade. E todas as pessoas era obrigatório, era uma lei, que aqueles que eram cegos, aleijados, tinha que ser sustentado, né, pelas pessoas que iam visitar aquela cidade. E o governo, né, daquele tempo, ele dava uma capa, pois aquelas pessoas que chegavam e via alguém com aquela capa, era uma espécie de uma vará. Escuta, minha filha, era uma espécie de uma vará, amém? Era uma espécie de uma carteirinha, era um crachá que existia ali. Quando as pessoas se aproximavam, via que aquela pessoa precisava de ser ajudada. Então aquelas pessoas tinham como obrigação de ajudar aquelas pessoas. Então Bartimeu, ele tinha o seu pontinho, aonde tinha uma pessoa que todo dia levava e trazia. E essa pessoa que ajudava a levar ele ao ponto para ele ficar ali pedindo, recebia também de Bartimeu. Bartimeu levava 2 cuias, um era para colocar cereais, que recebia trigo, comida, alimento, e a outra cuia era uma cuia que era só para colocar ali as moedas naquela época, o dinheiro, né, era o bronze, o ouro, a prata. E ali, assim, Bartimeu vivia a sua vida, mendigando. Por muitos anos ele estava na beira de um caminho mendigando. Não é como hoje, que tem aí, né, a Bolsa Família, o Auxílio Família, Auxílio Maternidade, né, quando a mulher está grávida, ela recebe todo um enxoval dado ali pelo Estado, né, pela Prefeitura. Hoje existe programa, vários tipos de programa hoje, né, que mantém, né, aquelas pessoas de baixa renda, que não têm emprego, se manter até que as coisas melhorem. Que na realidade não vai melhorar nunca. A única pessoa que pode melhorar, mudar este mundo, é Jesus Cristo. Ele é o único que pode, né, um dia ele vai vir consertar esse mundo. Aonde no mundo tem tanta pessoa azarenta, pessoas gananciosas, pessoas invejosas, gente falsa, pessoas que não amam o seu próximo. Bartimeu, ele estava ali sentado
esperando o momento dele, a vida dele ser uma vida melhor. Ele procurar ter uma vida que viesse ali receber algo que viesse beneficiar ele, seu pai e sua mãe. Então ele sabia, muitas pessoas entravam ali naquela cidade e ele já tinha ouvido falar de Jesus já há muito tempo. E ele não via, mas ele tinha um ouvido bom. E teve um dia que ele ouviu um barulho, algo diferente, alguém vinha louvando. Penso eu, na minha concepção espiritual, talvez poderia ser aquela música, né? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Não sei, talvez seja essa música, talvez seja outra, né? Mas penso eu, na minha concepção espiritual, que aquelas pessoas que estavam ali, aquela grande multidão que seguia Jesus, né, andava com Jesus, louvando, né, adorando a Jesus. E para a gente receber a vitória, irmão, não é murmurar, não é reclamar, não é apontar, acusar, julgar, falar mal da administração do prefeito, do governo, do presidente. Não vai resolver nada você fazendo isso. Amém? Jesus, ele estava na posição ali, né, de passar ali e mudar a história de muita gente ali. Só que no meio de tanta gente que estava ali fora da cidade pedindo, a única pessoa que Jesus teve de íntima compaixão e que parou e pediu para que o trazesse aos seus pés foi Bartimeu. Porque Bartimeu, quando ele disse: quem é que está passando aqui? Alguém falou para ele, é só você ler aí a partir do 46 até chegar ao 52, né? Que você vai entender direitinho aqui que Jesus, né? Ele ouviu quando Bartimeu, ele grita, né? Alguém ali no meio daquela multidão chega e manda Bartimeu se calar, né? Manda Bartimeu abaixar a voz, manda Bartimeu parar de clamar. E em Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, também está escrito que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para aqueles que o temem. Salmo 34, verso 7, o salmista diz também que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Salmo 25, verso 14, o salmista também diz que Deus, ele tem segredo para revelar para aqueles que o temem. E Bartimeu, ele sabia de tudo isso. Bartimeu começou a clamar, ele não se calou, ele começou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo, sentiu de íntima compaixão, e ali chama aquele homem a vir aos seus pés. A mesma pessoa que pediu para Bartimeu se calar, foi a mesma pessoa que chegou perto lá e disse: o mestre quer te ouvir. Vamos até onde ele está. É Jesus que está passando. Quando Bartimeu sabia que a pessoa falou que era Jesus que estava passando ali, Jesus não se calou. Bartimeu não se calou. Bartimeu tomou uma posição de chamar a atenção de Jesus. Eu já fecho esse parênteses para abrir para dizer para você: se as coisas estão ruins na tua vida, chama a atenção de Jesus. Se as coisas estão ruins na sua vida, na sua casa, se você está na sua casa com contenda dentro de casa, com filho rebelde dentro de casa, com o casamento aí quase se acabando por causa de ciúme, todo dia vocês brigam dentro de casa, atrai a presença de Jesus para dentro do seu lar. Como é que você atrai a presença de Jesus? É louvando, é ouvindo a pregação, é dobrando o joelho, é colocando a face no pó, é jejuando, é lendo a palavra, é obedecendo a palavra de Deus. Bartimeu, ele foi aos pés de Jesus, levado por 2 discípulos de Jesus. E quando ele chega aos pés de Jesus, Jesus faz uma pergunta.
para Bartimeu. E Bartimeu escuta quando Jesus disse: o que é que tu queres que eu te faça? É aqui, depois desta pequena introdução, que eu vou entrar agora dentro da palavra. O que é que você quer que Jesus faça? Jesus não é candidato que vem de 4 em 4 anos nas portas, oferecendo o que não pode cumprir. Jesus, se ele prometeu, ele vai te dar. E se ele não te deu, porque você não está pronto ainda para receber as bênçãos. Primeiro o ouro para vir em nossas mãos, para ir para o mercado, né, para ser vendido. O ouro, a prata, primeiro vai para o fogo, para tirar toda a impureza, para poder ser feita a joia, para que então assim, né, as pessoas possam usar, né, no dedo, né, um anel, aliança, né, o cordão, né, uma pulseirinha. Tudo isso, irmão, para chegar na mão do consumidor, primeiro foi para o fogo. Tem crente que quer receber as bênçãos de Deus sem pagar preço, sem passar pela fornalha da aflição. Jesus disse lá no livro de João 16:33, que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente venha ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e se nós estiver com ele, nós vencerá também, em nome de Jesus. O Salmo 34, verso 19, o salmista diz também assim, ó, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu profetizo na autoridade no nome de Jesus e por esta palavra, que Jesus vai mudar o teu cativeiro financeiro, ele vai mudar a tua história, ele vai restaurar a sua saúde, ele vai restaurar seu casamento, a sua amizade, ele vai te dar você um esposo, minha irmã, ele vai te dar você um homem de Deus, ele vai te dar você, meu irmão, uma mulher de Deus. Basta apenas ficar na posição de um verdadeiro adorador e adore o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Bartimeu adorou Jesus Cristo em espírito e em verdade, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Tenha misericórdia dos meus pecados, das minhas iniquidades. Tenha misericórdia, Senhor. Começa a clamar, começa a buscar, começa a pedir a Deus, Jeová, ao Pai, ao Eterno. Começa a pedir em nome do Filho, começa a pedir em nome de Jesus a tua bênção, e a tua bênção vai chegar na tua casa. Se prepare para o culto de ação de graça na tua casa. Louvado seja Deus. Jesus, quando escuta Bartimeu respondendo a pergunta que Jesus fez, né? Jesus disse: o que é que tu queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, eu vou fechar aqui as paredes para abrir para dizer para você aqui assim, ó. Eu vou fazer uma pequena ilustração aqui. Bartimeu poderia ter pedido uma casa, poderia ter pedido uma cesta básica, poderia ter pedido um salário, né, a Jesus. Ele poderia ter pedido algo material, né, a Jesus. Mas Bartimeu pediu algo espiritual, algo físico, algo que incomodava, que pedia dele ver. Quantas pessoas não estão com escama nos olhos? Quantas pessoas que têm visão, mas estão cegos no mundo espiritual? Pessoas que estão com muito tempo dentro da igreja, entregou a vida para Jesus, o nome está escrito no livro da vida. Presta atenção, no mundo da vida, a vida é só uma, e nós temos que aprender, irmãos, a valorizar a nossa vida, porque a nossa vida aqui na terra é curta. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, meu irmão e minha irmã. Você não sabe que amanhã você pode ir para dentro do paletó de madeira e ir para a cidade do pé junto. Você não sabe. Então prepara a tua alma, prepara a tua vida, tira de lado o orgulho, a soberba, peça perdão a Deus, perdoa aqueles que te ofenderam. Você que fica pegado nas redes sociais, você tem tempo para
navegar nas redes sociais, mas não tem tempo de se santificar, de buscar a presença de Deus. Mas no livro de Isaías 55, versículo 6, está escrito: buscais em primeiro lugar, busca o Senhor Jesus enquanto se pode achar, enfoque Ele enquanto ainda está perto. Mateus 6,33 está escrito: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou demais coisas, ou essas coisas, né, os serão acrescentado. Aí no 34 está escrito assim, ó: porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, todo dia temos problemas, temos luta, dificuldade, mas o sangue de Jesus é que nos lava de todas as nossas iniquidades. É a palavra que fortalece, é a palavra que cura, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos tira nós do cativeiro, é a palavra de Deus que nos traz para nós capacidade de nós enfrentarmos a carne. Lá no livro de Romanos 8:1 está escrito assim, obrigado, meu irmão, está escrito assim: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Bartimeu andava no Espírito. Muitas pessoas têm inveja, até daquele lugar que ele estava lá me ligando. Quantas pessoas não têm inveja de você, meu irmão? No seu trabalho, a sua casinha aqui. Quantas pessoas não querem, às vezes, estar no teu lugar? As pessoas, ele olha para a gente e não admira a gente, não. Eles olham para a gente e querem o que a gente tem de melhor. Como eu já falei uma vez, falei lá na igreja da pastora Nilda, e vou falar aqui também para vocês, que um certo vagalume estava numa caverna, dentro de um buraco, de uma caverna, e a cobra, ela entra e vê o vagalume, e a cobra se prepara para engolir aquele vagalume. Só que o vagalume olha para a cobra e diz: cobra, eu sei que eu estou aqui sem saída, eu sei que eu vou direto ao seu estômago, mas por que você quer me engolir? Se eu não faço parte da sua cadeia alimentar e nem vou ser o seu estômago, por que você quer me engolir? Aí a cobra disse: realmente você não faz parte da minha cadeia alimentar e nem você vai encher o meu estômago. Eu vou te engolir por causa desse brilho que você tem. Esse teu brilho me incomoda e me deseja. Eu desejo esse brilho que você tem. Eu quero o teu brilho. Eu vou te engolir você. Eu vou lhe engolir por causa desse teu brilho. Quantas pessoas não olham para nós e querem nos devorar, defamar, colocar nós lá mais sujo que poeira de pato, quer colocar nosso nome na lama, mas está repreendido em nome de Jesus. Ninguém vai sujar nosso nome enquanto nós estivermos debaixo das asas do Onipotente e Todo-Poderoso. Me arrepiei todinho com essa palavra. Pode se levantar, meu irmão, 11 mil demônios contra nós, 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 cairão à nossa direita, e nós não seremos atingidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 91, verso 7, está escrito essa palavra. Bartimeu falou: Senhor, eu só quero ver. E Jesus não disse: veja e me siga. Não, Jesus não falou isso. Jesus não chamou Bartimeu. Jesus devolveu a visão dele e disse: vai em paz, a tua fé te curou. Jesus mandou ele ir em paz. Só que quando nós recebemos essa paz, irmão, a gente tem que continuar na graça de Deus. Temos que seguir Jesus. A Bíblia fala que Bartimeu joga a capa. Aquela capa, ela representa muitas coisas, irmão, na nossa vida. A capa do desengano, a capa da fofoca, né? A capa do disse-me-disse, a capa da inveja, da falsidade, da hipocrisia, do farearismo, a capa da enfermidade, a capa, a falta de liberar perdão é uma capa também, a capa da inveja. Bartimeu teve que pegar aquela capa e deixar para trás. A capa da miséria ficou para trás. A Bíblia fala que Bartimeu seguiu Jesus. Aleluia.
Bartimeu estava na beira do caminho. Ele não estava no caminho de Cristo, ele estava na beira do caminho. E Jesus, quando passou, ele acompanhou o verdadeiro caminho. Ele acompanhou Cristo. Ele seguiu Jesus. Agora, para seguir Jesus, irmão, Jesus não promete que vai tirar de nós todos os nossos problemas. Isso é mentira. Os problemas continuam. Só que é diferente, irmão. Nós vamos enfrentar todo dia com a graça de Deus, né? Quem tem o Espírito Santo, irmão, não pega depressão. Pode ficar até oprimido, até deprimido, triste, né? O crente, ele pode até ficar triste, mas ele não vive triste. Amém? Ficar triste é uma coisa, viver triste é outra coisa. Amém? Porque Jesus, ele nos alegra. E a caravana que andava com Jesus era a caravana da alegria. Nós fazemos parte da caravana da alegria. Jesus é o nosso remador, é o nosso piloto. E esse barco, Jesus está nele. E se Jesus está nele, irmão, eu quero dizer para você que você não vai afundar. Pode se levantar a tempestade que for na tua vida, você não vai se afundar. Se Jesus estiver no teu barco, se Jesus estiver na tua casa, você não vai perecer, você não vai desistir, irmã. Não desista, porque Jesus não desiste de você. Amém? Pode estar passando a situação que você estiver passando, irmão. Mas eu falo para você, se você ouvir, se você estiver entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, irmão, não feche a porta do seu coração. Você pode até fechar a porta da tua casa, você pode até fechar a janela, fechar tudo, mas a porta do seu coração mantenha aberta para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai entrar e ela vai vasculhar, ela vai tirar toda iniquidade, ela vai tirar toda sujeira, todo pecado será tirado de ti, e você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O carcereiro pergunta a Paulo: Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31. Aí no 31, o apóstolo Paulo responde para aquele carcereiro: creia somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué 24, 15, a parte B, né, do versículo. Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa. Hoje eu tenho o prazer, irmãos, de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem luta? Tem aflição? Tem provações? Tem perseguições? Tem. Mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Em outra versão diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Louvado seja Deus. Concluindo aqui a palavra, Bartimeu, eles seguem Jesus. Jesus não o chamou, mas ele seguiu. É o contrário de muitos que eu conheço aqui dentro do Currais Nova, que é Jesus chamando, é Jesus dizendo: filhinho, dá-me o seu coração, né, pastor? E as pessoas continuam assim, ó, pastor, com o coração duro, com a mente fechada, não amolece, coração de pedra. Mas no livro de Ezequiel 36, está lá escrito que Deus, ele vai arrancar este coração de pedra e vai colocar um coração de carne e colocará o Espírito dele sobre esse coração. É promessa de Deus. Deus fez promessa. Ele vai colocar o Espírito sobre esse povo, um coração duro, pessoas obstinadas, pessoas que preferem estar no pecado de que viver uma vida em santidade. Essas pessoas rebeldes, é como diz no livro de Ezequiel, casas rebeldes. E Deus, quando viu que Ezequiel estava querendo entregar o ministério, porque tem momento na nossa vida que o maior
A maior chamada, o maior desejo, irmão, daqueles que têm chamada, pastora, é o desejo de parar. É o desejo de estancar, de jogar a toalha, de encostar a ferramenta, de enterrar o talento, o dom, a chamada. Mas que te chamou foi Deus. Viu, minha irmã? Que te chamou foi Deus, meu irmão e minha irmã. Então não se preocupe. Se você passar pelo vale, Ele vai passar com você. Se você passar pelo deserto, Ele estará contigo. Aonde você estiver, irmão, o Espírito Santo de Deus vai estar lá te consolando. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu acho tão linda essa palavra. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração incondicional. Ele diz assim, ó: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Eu só posso consolar você se Deus me consolar primeiro. Eu só posso ensinar se Deus me ensinar primeiro. Amém? Nós só possamos dar aquilo que nós recebemos. E se Deus te deu graça, sabedoria, se Deus te deu, irmão, a casinha para você morar, se Deus te deu uma família, cuide, trate bem daquilo que Deus te deu. A Bíblia fala no livro de Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Salmo 127, verso 1, está lá escrito que se Deus não edificar a nossa casa, em vão edificam a sentinela, edificam aqueles que trabalham. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, também está escrito que se nós não cuida bem, não governa bem a nossa casa, como governará bem a casa de Deus? Né? Porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Amém? Bartimeu, ele recebeu a vitória, porque ele não ouviu a pessoa que pediu para ele se calar. E outra versão, irmão. Tem gente que chega lá, vem estar no seu trabalho. Pra que esse negócio de igreja, irmão? Ser crente. Vamos curtir, né? Vai curtir a vida. Você é tão novo, né? Quantas palavras dessas o inimigo não já usou pessoas para falar isso para mim, para mim. Eu estou falando aqui de mim, meu irmão e minha irmã. Pode acontecer com você, se não acontecer, se prepare que vai acontecer. Porque o diabo ele não vem não, ele manda o secretário. Amém? Para tentar tirar você do lugar. Você já assistiu um filme chamado O Peregrino? Se não assistiu, eu aconselho você a assistir. Pesquise no Google e abaixo e assista esse filme para tu ver. O Peregrino. Viu? Você vai ver que trajetória, que jornada linda que o peregrino fez, mas teve muito obstáculo no meio do caminho para ele se desviar. Ele se desviava, o anjo do Senhor vinha e botava ele de novo no caminho certo. Quantas pessoas, irmão, às vezes não vem para ajudar não, vem para atrapalhar. E às vezes sem querer a gente finda pecando, né? Porque a gente finda às vezes falando uma palavra que alguém não está preparado, às vezes não tem estrutura, né, para ouvir a verdade, e às vezes a gente finda falando a verdade e aquela pessoa já fica ameaçando colocar a gente no juiz, né? Eu achei engraçado, foi algo que aconteceu há uns dias atrás. Eu, do jeito que eu estou desempregado, sem dinheiro, eu estou doidinho para procurar alguém para eu indenizar, para eu ganhar dinheiro. Falou para mim, uma pessoa falou para mim, que eu não vou dizer o nome aqui por questão ética, sabe? Eu estou querendo arrancar dinheiro de gente. Fale que eu sou doida. Fale que eu sou maluca. Fale que eu sou perturbada, que eu sou atribulada para ver. Eu te processo. Eu te coloco você na cadeia e tiro todo o dinheiro que você tiver. Porque eu estou doido por dinheiro. Eu estou doida por dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu sou maluca e maluco por dinheiro. Maluco por dinheiro. Não é maluca por Jesus. É por dinheiro. Que Deus ele venha ter misericórdia, irmão. Que Deus venha ter misericórdia da alma dessa pessoa. Que Deus venha salvar a alma dessa pessoa. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar em pé para nós fazer uma oração. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Se algum de vocês estiver precisando de uma oração, se alguém estiver precisando
de uma oração, ou se quiser se reconciliar, ou entregar a vida para Jesus, vem até aqui, que eu oro por você. Eu esqueci o óleo ungido em casa, mas a Bíblia fala que nós temos as mãos consagradas, ungidas, né? E a Bíblia diz que lá em Marcos 16, 17, né? E porão sobre as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados, né? Então nós temos autoridade para isso, amém? Então eu quero fazer aqui um clamor agora, eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, e se alguém quiser uma oração especial para a sua casa, quiser trazer aí um pedido de oração para levar, eu vou botar no meu caderninho, porque eu estou juntando de novo os nomes, né, para levar para o monte. Já tem 35 nomes já até agora. Já comecei a encher. Eu levei quase 500 nomes. Vou encher. Quando tiver, eu vou subir de novo para orar, queimar e orar. Apresentar a Deus. Então, se você tiver um pedido especial, escreva num papelzinho que eu levo, viu? Eu levo o nome de Jesus, alguém da sua família, que você deseja, né? Que Deus salve ainda esse ano, né? Que Deus venha salvar. Amém? Põe a mão no seu coração, cruza sua cabeça, feche seus olhos. Deixa eu fazer esta oração por você e pelas pessoas que vão ouvir nas redes sociais e vai ouvir também aqui os vizinhos, né? Deus, nome do Senhor Jesus, o nome de Yoshua Alamachia, é um nome original de Cristo, é um nome judaico, o nome de Yoshua Alamachia. Eu peço agora em nome dele, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Entra agora no lar, Senhor. Entra agora no lar conjugal. Entra agora na vida financeira. Do jeito como o Senhor mudou a vida financeira de Bartimeu, meu Pai. Do jeito como o Senhor devolveu a visão para ele, meu Pai. Devolva aquilo que foi perdido, que está perdido, que foi enterrado. Meu Deus, em nome de Jesus, há um raio de 7 quilômetros quadrados ao redor desta casa. Eu repreendo como ministra, caia por terra agora. Em nome de Jesus, toda contenda, em nome de Jesus, saia. Todo embaraço, em nome de Jesus, todo mal, caia por terra agora. Em nome de Jesus de Nazaré, toda enfermidade, saia desta casa. Toda bruxaria, toda areia de cemitério que foi lançada sobre as casas do dentro aqui, deste bairro aqui, do Matador Currais Novos RN, eu agora, como ministro da tua palavra, eu ordeno agora toda areia de cemitério, em nome de Jesus, que foi colocado o nome em boca de sapo, em nome de Jesus, agora eu repreendo, eu desmancho agora todo o mal, eu desmancho agora toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumba, toda inveja, em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus. Nesse momento, meu Pai, eu quero apresentar o teu servo. Eu quero apresentar a tua serva, meu Pai. Eu quero apresentar a tua igreja. Eu quero apresentar esse lar, essa casa. E o Senhor vai levantando um monte de fogo ao redor desse lugar, meu Pai. Que toda seta, toda palavra de maldição, toda palavra lançada sobre essa família, sobre esse lar, a partir de hoje, está desfeito agora. A partir de hoje, vem as bênçãos do Senhor sobre esse lar, sobre esta casa agora. Em nome do Senhor Jesus, eu unjo e consagro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo mal, sai, em nome de Jesus. Em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo, todo espírito de morte, de inveja, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Yeshua Aramachia. Amém. Amém? Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando este conjunto, este bairro do Matador, que se chama agora, né? Bairro Silvio Bezerra, né? De Melo, Currais Novos RN. E vocês que vão ouvir esta pregação, esta oração de fé, eu peço a vocês que orem por esse trabalho, pois tem muita gente cativo, muita gente preso,
preso nas drogas, na prostituição. Muita gente preso na religião que não transforma, que não liberta. Pessoas com família destruída, casamento destruído. Mas a igreja do Senhor Jesus se levanta na terra para trazer palavra de libertação. Mesmo que essas pessoas não querem libertação, mas nós, como igreja de Cristo, a igreja independente Jardim de Deus, em parceria com a igreja remanescente livres para adorar a Deus, junto aqui em parceria em Currais Novo, estamos aqui para levar a palavra de salvação. Nós não queremos seu dinheiro, não. Nós queremos a tua alma para Jesus. Nós não estamos aqui atrás de dinheiro de vocês, não. Nós estamos aqui atrás da tua alma. Nós queremos ganhar a sua alma para Jesus Cristo. Pois você, quando for embora, não vai levar seu carro, não vai levar sua casa. Você vai deixar o emprego para outro. Você não leva nada daqui. Prepara a tua alma. Prepara a tua família, a tua casa. Jesus está voltando. Amém? Vamos fazer a oração agora final, encerrando. Deus, obrigado, meu Pai, por este culto racional e evangelístico. Obrigado, Senhor, por aqui o Senhor ter dado força ao teu servo, pastor, com a pastora, junto com a sua igreja, a minha igreja, junto aqui, meu Pai, fazendo esse trabalho. Eu sei que o inimigo não está satisfeito. O inimigo tenta querer fazer, até querer fazer nós se separar, mas nós não vamos se separar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui forte, porque o nosso alvo é almas. O nosso alvo, meu Pai, o Senhor conhece o coração da pastora Nilda e do seu esposo. O Senhor conhece o meu coração, o coração aqui das irmãs e do irmão. O Senhor sabe, meu Pai, que o nosso pensamento, o nosso alvo aqui, meu Pai, é almas para Ti, meu Pai. Então continue nos dando sabedoria, capacidade, inteligência, discernimento, estratégia para a gente ganhar almas para o Seu reino, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um que vieram e aqueles que estão nas suas casas ouvindo esta palavra. Abençoa, meu Pai, os que vão ouvir na internet, nas redes sociais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estenda as mãos. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o nosso Pai, e a divina consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Amém. Vamos fazer nosso grito de guerra. E a vitória é nossa. E se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém vai impedir a vitória do povo de Deus aqui na terra. E se você quiser oração, nós estamos aqui para orar por você. Boa noite a todos, Deus abençoe. Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Vai cair poder, vai cair poder, vai cair poder. Orai, amém. Entendeu? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Glória a Deus, amém. O milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse.
A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Que eu não posso fazer, tu pode. A abundância que eu preciso, tu pode. O meu milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Glória a Deus. Aleluia. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Olha, eu não creio na doutrina do dízimo, porque a doutrina do dízimo é uma doutrina judaica. E eu não sou judeu praticante do judaísmo, da religião judaica. Eu sou cristão, seguidor de Jesus Cristo. Eu não sou seguidor de Moisés, eu não obedeço à lei de Moisés, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Antes mesmo de Moisés, antes mesmo da lei mosaica, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Porque era uma prática comum de todos os povos dar a 10ª parte das suas riquezas a uma autoridade ou mesmo aos seus deuses. Assim, a prática do dízimo é incorporada na lei de Moisés, na Torá, na lei mosaica. Os dízimos eram entregues com 3 finalidades. A primeira finalidade era sustentar o culto de Israel. Toda a estrutura de sacrifícios dos animais. E os dízimos pagavam a estrutura do templo e pagavam o culto de Israel. Então essa era a primeira finalidade dos dízimos. As tribos de Israel levavam a 10ª parte das suas colheitas, levavam a 10ª parte da cria dos seus animais, dos primogênitos, levavam ao templo para financiar o templo e financiar o culto de Israel. Essa era a primeira finalidade. A segunda finalidade dos dízimos era cuidar dos pobres. Eram mantimentos que eram levados ao templo para o cuidado dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Mas a terceira finalidade do dízimo é muito linda, está no Deuteronômio capítulo 14. Diz assim, que o povo deveria levar os mantimentos ao templo, porque os dízimos eram levados com mantimentos, com animais. E chegando lá no templo, eles deveriam comer tudo que levaram. Fazer uma festa ritual. Inclusive ali em Deuteronômio 14 diz que se a viagem até o templo fosse muito longa, que eles poderiam, no lugar de origem, vender os seus dízimos, transformar em dinheiro, ir até o templo em Jerusalém. Em Deuteronômio capítulo 14 diz exatamente assim: e lá vocês comprem o que quiserem. Sorvete, marshmallow, caramelo, vocês comprem o que vocês quiserem. E façam uma grande festa, celebrem na presença de Deus. Isso é no Velho Testamento. E no Novo Testamento? Qual é o dízimo, o que existe a respeito do dízimo no Novo Testamento? Bom, primeiro Jesus fala do dízimo.
Jesus, ao falar do dízimo, ele critica os fariseus e doutores da lei, que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, isso é Mateus capítulo 23. Ele diz assim, olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, das hortaliças menores, isto é, vocês dão um dízimo nos mínimos detalhes, mas vocês não praticam a justiça e nem a misericórdia. Vocês dão um dízimo, vocês dão dinheiro, vocês preenchem cheques, mas vocês não têm misericórdia nem justiça no coração de vocês. Então, deem o dízimo, façam sim os seus cheques, mas pratiquem a justiça e a misericórdia. E por conta dessa fala de Jesus em Mateus capítulo 23, os teólogos contemporâneos, alguns estudiosos, vão dizer que Jesus validou o dízimo, e está vendo? Olha, Jesus mandou a gente dar o dízimo sim. Não, ele está falando, não para nós, ele está falando para a religião de Israel, ele está falando para os judeus de sua época, ele está falando e criticando a sua religião e as autoridades da sua religião. Ele não está legislando para nós sobre o dízimo. Tanto não está legislando para nós, porque depois de Jesus, os apóstolos, quando vão falar sobre dinheiro, eles não falam sobre dízimo. Não existe uma referência no Novo Testamento a respeito de dízimos na fala dos apóstolos. Então a minha resposta é, e o Novo Testamento fala o que a respeito de dízimo? Não fala. E não fala por uma razão muito interessante. E pense comigo. Pense comigo, para que eram os dízimos? E para onde deveriam ser levados os dízimos? Os dízimos eram para sustentar o culto de Israel. E os dízimos eram levados ao templo. E ali, do templo, e no templo, eles faziam as cerimônias rituais e as festas de celebração. E as pessoas do templo, os sacerdotes e os levitas, administravam os dízimos para o cuidado dos pobres. Qual o versículo da Bíblia que você lembra sobre dízimo? Diz um agora. Esse aí, talvez seja até o único que você conhece. Malaquias 3:10, tem Malaquias 3:8 também, que chama você de ladrão e de ladra. Você que não dá o dízimo. O profeta fala, vocês estão roubando a Deus. E o povo diz assim, roubando aonde? Ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Vocês não trazem o dízimo. E então vem a palavra de Deus pela boca do profeta Malaquias e diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ora, mantimento para quê? Para os levitas, para os sacerdotes, e para que os levitas e os sacerdotes administrem os mantimentos aos pobres. Que casa é essa? A casa do tesouro. Que casa é essa do tesouro? É o templo de Jerusalém. Bom, acontece que Jesus mandou derrubar o templo de Jerusalém. Jesus passou pela frente do templo de Jerusalém. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 19. Jesus passa diante do templo de Jerusalém e diz assim, pode derrubar, que eu vou fazer outro em 3 dias. Derruba. Os discípulos dizem assim, mestre, esse templo foi construído em 46 anos. Esse é o segundo templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído, o povo foi para o exílio. Na volta do exílio, com Esdras, Neemias, Zorobabel, o templo foi reconstruído por Herodes, e demorou essa reconstrução 46 anos. E Jesus diz, pode derrubar, eu vou fazer outro em 3 dias. E João faz o seguinte comentário, que Jesus fazia referência ao seu corpo. Qual é o templo que é construído por Jesus em 3 dias? Somos nós, um templo de pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. Nós somos um templo de pedras vivas. O templo de Jerusalém caiu. Não existem mais sacerdotes. Não existe mais sacrifício. Nós não sacrificamos mais animais. Nós não temos mais que pagar a estrutura do templo. Por quê? Porque não tem templo, desmoronou.